removendo raízes. Nós sabemos que toda árvore, para frutificar, ela precisa de raízes. Uma árvore não consegue brotar, não consegue firmar se ela não tiver alguma coisa que segura a sua estrutura. A raiz, na verdade, é como se fosse a coluna, a sapata de um prédio. Jesus fala que nós devemos edificar a nossa casa na rocha, porque é um lugar firme. Porque aquele que edifica a sua casa na areia, a primeira ventania que vier, a primeira tempestade ou a chuva, isso vai diluir. A casa pode estar muito bem firme, mas se as suas raízes, se as suas estacas, se a sua estrutura, se a sua, colunas, sapatas não estiverem firmadas, vai cair. Sabe, querido, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Repita comigo: removerei, mais alto, removerei as raízes que têm me impedido de desfrutar uma vida abundante. Sabe, amado, quando nós lidamos com qualquer problema, precisamos, em primeiro lugar, lidar com a raiz. A raiz é o início de todas as coisas. Tudo começou por ela. É como uma semente que precisa morrer para poder germinar, não é assim? Se nós desejarmos remover a raiz, é o que nós precisamos fazer. Mas a maior parte dos nossos problemas, ela se encontra abaixo do nosso solo. O nosso solo, amado, é onde nós andamos. Aí você fala: mas como assim, pastor? Eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema e esse problema está numa raiz. Eu não estou entendendo o que é isso. Ainda que você não consiga ver, até naquilo que é espiritual, que você não consegue enxergar, ou nas coisas que são sentimentais e você não consegue tocar, existe uma raiz. E é sobre isso que eu quero falar. É por isso que normalmente nós não temos consciência, do que nos leva apenas a lidar com aquilo que nós estamos enxergando, com aquilo que está à nossa frente, com aquilo que está na nossa superfície. Mas hoje o Senhor diz assim: hoje você vai parar tudo o que você está fazendo, e você vai analisar todas as coisas que estão acontecendo, ou que já aconteceu, e se você olhar para baixo, se você olhar por onde você pisou, se você olhar para as suas escolhas, você vai encontrar a raiz. E se você não tratar desta raiz, você vai continuar sofrendo, empurrando com a barriga, e esse fruto sempre vai ser terrível. Se a planta está doente, amado, não adianta cuidar das suas folhas, não adianta cuidar dos seus frutos, nem tentar nutri-la. Melhor é escavar a raiz para descobrir a origem de cada problema. Me aconteceu um negócio essa semana no trabalho. Uma pessoa que trabalhava para mim, e quando o Senhor me deu essa palavra, eu lembrei. Já tinham me falado do problema que essa pessoa tinha, mas eu quis pagar para ver. Sabe aquele negócio? Não, comigo vai ser diferente. Sabe quando você encontra alguém que você quer casar, você acha a pessoa linda, é uma moça, vamos dizer, uma meiga, né? Uma moça meiga, um rapaz bonito, gentil, educado. Mas se você detectou uma raiz, seja ela qual for, e se essa pessoa não está nem um pouco interessada em mudar, amado, você vai tentar escavar esta raiz, mostrar o defeito, e não haverá mudança. Não adianta a gente pagar para ver, porque quando você paga para ver, lá na frente fica muito caro. Eu não estou dizendo que nós temos que procurar pessoas perfeitas, mas tem raízes, tem situações que acontecem na vida, na nossa vida, no nosso ministério, que a gente foi avisado, o Espírito Santo te falou, mas você achou que não, que era coisa da tua cabeça. Eu não estou falando nada sobre mágoa ou perdão. Eu estou dizendo para você prestar atenção. Do mesmo modo, amado, acontece com doenças crônicas, com problemas conjugais, depressão, ansiedade, problema financeiro. Da mesma forma, existem raízes que começam ali. São como, a folha de uma planta doente. A verdade é que se a raiz estiver
saudável, todo o resto da planta será saudável. A planta pode ser muito bonita, mas se a raiz estiver podre, é muito natural em época de chuva, principalmente na cidade de São Paulo, você vê árvores enormes caindo. Cai em cima de carro, já aconteceu de cair em cima de pessoas, você fala, nossa, mas uma árvore tão bonita. Aparentemente ela estava tão firmada, porque uma árvore firmada são raízes profundas. Uma árvore que tem, sabe, uma estrutura não só bonita, mas você olha e fala, nossa, a árvore ela deve ser centenária. Porque imagina-se que a raiz é maior do que todo o seu corpo. É assim que funciona. Mas se essa raiz estiver doente, a primeira tempestade que vier, ela não tem força para sustentar o que dia a dia ela produz, que são sombras, que são frutos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não queira ser grande, queira ter raízes profundas. Não queira ser forte, queira ter raízes fortes. A base da nossa raiz é a nossa família. Por todo defeito que a família possa ter, capenga do jeito que é, que não tem ninguém perfeito. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Mas se você estiver baseado naquilo que você aprendeu, no ensinamento dos teus pais, corrigindo algumas coisas porque eles também não são perfeitos, suas raízes serão profundas. E outros virão como a árvore que, sabe, agrega e também deixa que os pássaros venham a ela porque ele tem segurança. O que nós devemos remover? Primeiro, remova as raízes da vergonha e da culpa. Nós vamos falar lá atrás, quando tudo começou. Basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. Quando eu tenho vergonha de alguma coisa, é porque eu tenho consciência que eu tenho uma culpa. E esta culpa me trouxe vergonha, me deixou tímido, me paralisou. Porque a vergonha tem essa tendência de paralisar. Muitos pensam, amado, que é o pecado, mas na verdade é a lei. A lei faz isso. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Sabe? Mas o homem não tinha consciência do pecado. É como uma criança que não sabe o que é pecado ainda. Ela faz as coisas naturalmente, porque ela não carrega culpa, porque ela não sabe o que é pecado. Ela não sabe o que é a lei que está no mundo, sabe? Mas uma coisa eu quero que você entenda. A lei então foi dada para revelar o pecado que já estava lá. Quando eu falo de vergonha, consequentemente eu estou falando de culpa. Quantas vezes nós nos sentimos culpados? A lei é a base da tentação. E depois é também a base da vergonha e da culpa. Sabe, quando Adão e Eva foram criados, a palavra diz que eles estavam nus. Totalmente nus. E o texto também diz assim, e não se envergonhava. Repita comigo, estavam nus e não tinham vergonha. Porque eles estavam revestidos da glória de Deus. Quando nós estamos revestidos da glória de Deus, nós não temos medo. Quando nós estamos revestidos da glória de Deus, nós temos autoridade. Agora, quando nós não estamos revestidos da glória de Deus, nós temos todo tipo de sentimento. Sabe? E essa glória que eles estavam revestidos, dava autoridade para que eles pudessem dominar sobre toda a criação. Mas a Bíblia diz que o momento que eles erraram, pecaram, desobedeceram, foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz que quando eles pecam, o Senhor vem a eles e pergunta, Adão, onde você está? Olha que coisa maravilhosa, né? Eles moravam num jardim perfeito, onde o leão e o boi praticamente dormiam junto. O leão não tinha nenhum prazer em comer o boi. O leão não tinha prazer nenhum em comer nenhuma gazela, nenhum outro animal, porque ele estava satisfeito com a presença do Senhor e ele se alimentava apenas de frutos e folhas. Eram todos veganos. Quando vem o pecado, tudo isso muda. Tudo isso muda. Gênesis 3:10 nos conta que o medo entrou neste momento, sabe? O homem não foi criado para viver com medo.
Se você acha que medo é uma coisa natural, eu vou te dizer para você que não é natural. É natural porque nós sentimos, mas medo é um estado de pânico que você fica por pouca coisa. Dependendo da forma que a notícia chegou para você, dependendo da forma que você imaginou, você cria um monstro, você cria um grande monstro. Sabe como que enfrenta o medo? Sabendo quem você é. Eu só posso enfrentar o medo quando eu tenho certeza de quem eu sou. Eu vi uma história essa semana de um homem que todo dia a sua filha chorava dizendo: pai, tem um monstro debaixo da minha cama, eu não consigo dormir, não apaga a luz. Um dia ele acorda e vê que a luz estava apagada, chamou ela e falou: filha, você está bem? Ela disse: sim. Por que você apagou a luz? Ela falou: porque o monstro foi embora. Ele disse: o que você fez para o monstro ir embora? Pai, Papai do céu me ama. Eu sei que esse monstro não pode ser maior do que eu. Eu estava deitado, abaixei a cabeça, olhei debaixo da cama e falei: monstro, você está aí? E ele não respondeu nada, sabe por quê? Porque eu enfrentei, o medo foi embora e ele nunca mais apareceu. Isso é a história de uma criança que tem os seus medos. Eu tenho os meus medos, você tem os seus medos, mas a Bíblia diz que nós não deveríamos ter, deveríamos descansar no Senhor. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, sabe, querido? Mas a origem de todos os medos é o medo da morte. Como assim, pastor? Adão disse que ele teve medo. Por quê? Porque ele percebeu que estava nu. Engraçado. A Bíblia não fala quantos anos Adão tinha, porque não se contava a idade. A idade começou a se contar depois do pecado. Mas Adão viveu muitos anos. É tanto que ele povoou a terra. Ele e Eva povoaram a terra. Então talvez foram centenas de anos. E ele nunca percebeu que estava nu. O pecado trouxe isso. Ele se sentiu envergonhado. Ou seja, ele andava junto com a sua esposa, junto com seus filhos. O Senhor vinha na viração do dia, passeava com ele, sabe? Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Não, eu tenho que me esconder porque eu estou nu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a vergonha chega na tua vida, é consequência do pecado. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer nesta manhã. O seu pecado já foi lavado no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu não tenho mais o que me envergonhar. Tem coisas que a gente sabe que em nós temos que ser mudado, né? Tem que ter mudança. Mas não tenha vergonha. Aceite quem você é e viva debaixo da graça do Senhor. Sabe, porque tudo isso começa com a consciência de culpa. Sabe? Deus havia dito a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele morreria. Ele tinha acabado de comer e não tinha morrido. Pelo menos não fisicamente. O Senhor disse: olha, o dia que você comer deste fruto, morrerás. O Senhor estava dizendo que iria morrer essa intimidade, esta ligação entre homem e Deus, entre criação e Criador. Foi a partir do pecado que Deus não visitou mais Adão e Eva na viração do dia. Às vezes uma pessoa que nós amamos vai embora, sabe, assim, de uma maneira inesperada. A gente sente tanta falta, tanta tristeza, porque você não consegue mais ver. Não que ela morreu, mas ela foi para um lugar tão distante. Talvez você mal consegue falar com ela por carta. Hoje em dia por e-mail, por WhatsApp, mas naquela época não tinha essa tecnologia, tá? Desculpa aí, mas não tinha. E o Senhor foi embora. E Adão, amado, ele certamente, quando ele ouve a voz do Senhor, ele disse: opa, eu comi do fruto e não comi, não morri. Então com certeza, quando ele falava que aquele que comer vai morrer, ele vai me matar. Então isso se conclui que o medo, ele vem de uma sentença da morte. Essa é a origem de todo medo. A base de todo medo é o pensamento que não somos amados e que precisamos fazer alguma coisa para mudar, alguma coisa para fazer, sabe, para ser melhor, para que depois o amor de Deus venha conosco. Adão depois disso começou, sabe, fazer tantas coisas para tentar agradar a Deus, ensinou seus filhos também a sacrificar para agradar a Deus, e todas as coisas foram acontecendo para agradar a Deus.
Eu quero te dizer o seguinte: se você confiar nele, você já está agradando ele. Consciência de pecado, amado, e vergonha são coisas sinônimas. Mas o Senhor diz em Isaías 61:7 que no lugar da vergonha ele vai te trazer dupla honra. Você é filho amado. Deus não ficou com raiva de Adão, só que o Senhor teve que cumprir aquilo que ele disse. O dia que você comer do fruto, você morrerá. Ele morreu espiritualmente. Ele deixou de ser um ser eterno para ser um ser que a partir daquele dia sua vida foi contada, os anos foram contados. Segundo, removendo raízes do medo. Sabe, amado, a vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Tem muito crente atormentado com medo de Deus não ouvir sua oração. Eu já recebi ligação dizendo: pastor, olha, eu já tenho orado, mas ora aí. Que, irmão, você já não orou? Não, mas Deus ouviu sua oração. Falei, amado, a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já ouviu e já disse amém. Deus tem prazer em nos abençoar, sabe? Todo medo, na verdade, ele é proveniente de falta de conhecimento do quanto você é amado. Adão só comeu, não foi porque Eva o incentivou. Não foi porque a serpente olhou para Eva. E eu ouvi uma piada um tempo atrás que disse assim: sabe por que Eva comeu do fruto? Porque a mulher é vaidosa. E quando a serpente mostra aquele fruto bonito, disse para ela: come, boba, emagrece. Aí ela quis comer. Brincadeira. Isso está escrito no Evangelho de São Alexandre, que é eu. Sabe, querido, às vezes nós temos medo porque não sabemos o quanto somos amados. Eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu era pai de santo, eu tinha medo de morrer, porque eu não sabia para onde eu ia, onde seria a minha eternidade. Mas o dia que eu aceitei Jesus e soube o quanto eu sou amado, o dia que a morte vier será muito bem-vinda. O salmista diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E eu sei para onde eu vou. Não adianta ninguém falar: não, isso é coisa da tua cabeça, ou tentar fazer a minha cabeça, e minha cabeça está feita. Cristo fez a minha cabeça. Porque o amor, amado, ele é definido no Novo Testamento não como o nosso amor a Deus. O amor ele é definido no Novo Testamento como o seu amor para nós. Sabe? Eu tenho ouvido muitas mensagens em que muitos pregadores pregam que nós devemos aprender a tentar amar a Deus. Como podemos fazer isso, pastor? Se for um mandamento, como é, jamais você vai conseguir cumprir. É mais fácil você saber o quanto você é amado e você vai amar na mesma proporção. Nós precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central do amor de Deus por nós é algo inexplicável, sabe? Não é o nosso amor por Ele, mas é o amor dele por nós. Olha o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não é em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando nós entendemos que somos amados, nós precisamos saber que nós o amamos. Se eu me sinto amado, é mais fácil eu ter ódio da pessoa ou ter amor? Ter amor. Você pode até não gostar. Eu tinha pavor de crente. Eu tinha horror a crente. Mas quando eu conheci o amor de Deus, eu não consegui resistir. E eu passei a amar o Senhor na mesma proporção. O apóstolo João, a Bíblia diz que ele conta lá, na sua carta, que ele era o discípulo amado, que Jesus mais amava. Agora, imagine, amado, Jesus chamou 12 homens, inclusive Judas. Ele amou todos por igual, sim ou não?
O que João tinha? Só porque ele era jovem, quando começou, talvez estava saindo da adolescência para ser jovem, sabe? Só porque ele era carinhoso, colocava a cabeça no ombro de Jesus. Os outros eram mais velhos, talvez mais maduros, um pouco mais rígido. Jesus correspondia da mesma forma, e João se sentia o mais amado. E ele fala isso no teu evangelho. Sabe por quê? Porque ele sabia o quanto Jesus o amava. Então ele acreditava que ele era o mais amado. Se você crê assim, amado, você na tua casa, na tua família, na tua igreja, você é o discípulo mais amado. Porque quando a gente se sente amado, você ama de maneira voluntária. O nosso próprio amor é lei. Vou repetir. O nosso próprio amor é lei, mas o seu amor é graça. Por que o meu amor é lei? Porque eu sempre estou amando com segunda intenção, mas ele é a verdadeira graça. O amor dele é incondicional. Você errou, você pecou, você caiu, você levantou, o amor dele é a graça. E por isso nós precisamos entender a diferença entre a lei e a graça. A lei é quando você faz para merecer, e a graça você não merece, mas mesmo assim você tem. A lei, ouça isso, a lei condena o melhor de nós. Não, pastor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é coisa boa. A lei condena o que você tem de melhor, mas a graça perdoa o pior de nós. Isso é amor. Aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que é perfeito, a lei condena. Mas aquilo que o Senhor olha para você, vê que você talvez é o pior, como ele escolheu o apóstolo Paulo, um homem que matava crente, um homem que matou muitas famílias, em nome da lei, o Senhor foi o pior de todos, o chamou, o abençoou e fez um dos grandes apóstolos. Isso é graça, isso é amor. Ele não quer nos condenar, amado. Sabe por que você ama ao Senhor? Não é porque a lei diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você ama porque você se sente amado. Amém? 1 João 4,17 diz: desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que interessante. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Toda pessoa que tem medo, ele sabe que o resultado do medo é coisa ruim, sim ou não? Às vezes você olha para uma pessoa que não sabe amar. Sabe por que ela não sabe amar? Porque ela nunca foi amada. Ela sempre foi rejeitada. O pai não amou, a mãe não amou, casou, o marido não amou. Então é uma pessoa amarga. Você fala: nossa, essa pessoa é ruim. Não dá nem vontade de chegar perto. Agora, o dia que essa pessoa se sentir amada, você vai ver a transformação dela. Sabe, querido? Quando você é alimentado pela palavra, você começa a perceber o amor de Deus. Sabe, no dia do batismo de Jesus, o céu se abriu e o Pai declarou: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Olha o que o Pai disse: este é meu filho amado. Repita: Jesus é o filho amado. Preste atenção que até esse momento, ele não tinha feito coisa alguma, nenhum milagre, mas ele já era amado. Sim ou não? Assim como ele, nós não somos amados porque fizemos algo, mas unicamente porque somos filho. Vou repetir. Você não é amado porque você fez a obra de Deus, porque você fez alguma coisa, porque você dizimou na igreja, porque você ofertou, porque você abriu uma célula, porque você orou por alguém, porque você foi visitar um hospital. Você é amado porque você é filho do Senhor. A Bíblia diz que logo em seguida, Jesus, quando ele passa pelo batismo, quem que leva ele para ser tentado no deserto? O diabo? Não, o Espírito Santo. E ele ia ser tentado por quem? Por alguém que é mestre em tentação. O diabo.
Eu quero abrir um parênteses aqui, vou te dizer o seguinte: tem deserto na tua vida que não foi o diabo que fez. Tem deserto na tua vida que não foi porque você errou, pecou, caiu ou fez qualquer coisa. Tem deserto na tua vida que é Deus te ensinando que mesmo no deserto Ele abre uma janela e derrama sobre você bênçãos tais e bênçãos de conhecimento. Sabe, amado, logo em seguida ele foi levado para lá para ser tentado. E quando ele é tentado, nesse ponto o inimigo diz assim, olha o que o inimigo diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O inimigo diz assim: você é o filho de Deus. O diabo reconheceu que Jesus era filho. Mas eu quero chamar a tua atenção em algo que eu vou te dizer agora. O diabo disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Se ele ordenasse, realmente pedras virariam pães. Mas veja o que o diabo não disse. Ele não disse se você é um filho amado de Deus. Na verdade, ele omitiu o amado. Porque quando o diabo deixa escapar que você é amado, ele perde as forças e a tentação na tua vida. Você está entendendo? O Senhor diz assim: você é meu filho amado. Ele poderia dizer: você é meu filho único, você é meu primogênito. Não. Quando Jesus sai da água, o Senhor diz assim: este é meu filho amado em quem tenho prazer. O diabo diz: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você entendeu que o amado ele cortou? Ele tem cortado o amado da cabeça de muito crente. Tem crente que acha que nasceu para sofrer. Tem crente que acha: não, eu estou na prova. Engraçado que essa prova nunca acaba. É uma atrás da outra, é uma perturbação atrás da outra, é um levantar atrás do outro. É uma guerra com Satanás, vive agarrado nos cabelos do diabo. Sabe, a pessoa não caminha, não prospera, não frutifica, está sempre mal-humorado, está sempre orando para Deus livrar. Escuta, o dia que você souber que você é amado, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Porque Ele que te ama é que te dá respaldo. Sabe, querido, a tentação ela perde completamente o poder quando você sabe que você é amado. Eu sei que eu sou amado e eu tenho muitos defeitos, amado. Talvez muito mais do que vocês. Verdade. Nossa, mas você não é pastor? Sou. Mas sou tão homem como qualquer um homem daqui. O único homem perfeito foi Cristo. Nós somos imperfeitos. Mas há uma diferença, eu sei o quanto eu sou amado. Então eu não tenho medo da tentação. Ela vai vir? Vai. Pode até ser que eu dê uma escorregada? Pode. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E qual foi o sangue que me libertou? Não foi de carneiro, de cabrito, de galinha, de pombo ou galinha de Angola. Foi o sangue de Jesus. Você nunca saberá o quanto Deus o ama até entender o quanto o Pai ama Cristo. Repita comigo: eu nunca irei entender o quanto Deus me ama até que eu entenda o quanto o Pai ama Cristo. Quando nós percebemos, amado, o quanto Cristo é amado, você fala assim, algumas pessoas pensavam, logo na minha conversão, diziam: nossa, mas Deus acho que não é tão bonzinho assim não, porque Ele só tinha um filho. Aí Ele manda matar o filho para amar a gente? Esquisito isso, né? Aquela história, então eu amo tanto o terceiro que eu amo o segundo, eu mando o segundo morrer no meu lugar. Não é incoerente isso? Eu já preguei sobre isso. É por isso que nós entendemos que Deus e o Pai são um. Então o Pai se fez homem e este homem veio para morrer no meu e no seu lugar. Então vamos lá. Se eu agora entendi o quanto Deus ama Cristo, porque o exaltou, ressuscitou, colocou a sua destra no trono. Então o Pai ama a Cristo, depois ama a mim? Não. A Bíblia diz que Ele ama tanto a Cristo, mas que Ele ama muito mais você, que Ele mandou Cristo morrer no teu lugar. Sabe, amada?
Quando nós entendemos o quanto somos amados, a fé ela começa a fluir livremente. Próximo, removendo raízes da condenação. Depois de manifestar vergonha e medo, nós percebemos a condenação em Adão. Quando? Quando nos sentimos condenados. E quando nós nos sentimos condenados, o que nós fazemos? Nós replicamos, nós condenamos os outros. Gênesis 3,12 diz assim: disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ele só faltou culpar Deus, falou, também, a mulher que o Senhor me deu. Em vez de ter me dado, sabe, uma mulher mais generosa, não. Ela entrou na fogueira e me colocou junto. Essa é a característica do ser humano. Ele, quando se sente condenado, o que ele faz? Ele condena outro, porque ele tenta se justificar. A base da condenação é a consciência de si mesmo. Quando eu tenho a consciência de quem eu realmente sou, normalmente a gente se condena. Não existe nada mais problemático, amado, do que ficar ocupado consigo mesmo o tempo todo. Tem gente que fica se culpando, se julgando, sabe? Entra numa crise, entra numa depressão. Por quê? Porque ele olha para ele o tempo inteiro. O Senhor está te dizendo nesta manhã, para de olhar para você e olhe para mim. Porque enquanto você olhar para você, você vai encontrar erro, você vai encontrar falha, você vai encontrar coisas terríveis. Sabe, Paulo disse assim, olha, o bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não deveria, esse eu tenho feito. Olha quem foi o apóstolo Paulo. Agora olha quem somos nós. Sabe, querido, não se julgue, não fica se menosprezando, não entre em depressão, não entre em crise, não se julgue menor, inferior, maior, sabe, não se julgue nada. Para de ficar o tempo inteiro olhando para você, para a tua casa, para o teu problema, para o teu trabalho, para as suas contas. Olhe para ele, porque quando você olha para ele, é exatamente como aconteceu no Êxodo. A Bíblia diz assim, amado, que quando Moisés colocou, sabe, o lenço sobre o rosto, ele colocou porque a glória do Senhor estava sobre ele. O povo não conseguia olhar para Moisés. O texto diz, olhai para ele e sereis iluminados. Quando você olhar para Cristo, você está olhando para a sua situação, e ele vai trazer luz, poder, restauração, cura, manifestação do Espírito, e a glória do Senhor virá. Sabe, querido, eu não posso ficar o tempo inteiro olhando para mim, por mim, sabe? Deus tem mais o que fazer. E ele fala, acorda. Você já é salvo. Você já é livre. Continua. E se eu cair, a mão do Senhor vai te levantar. E se eu errar, o Senhor vai não julgar, mas Ele vai te colocar no caminho correto. Agora, enquanto você ficar debaixo de culpa e condenação, acusação, amado, isso é obra maligna. É isso que o diabo quer, que você fica sendo acusado. Já está cheio de gente se sentindo acusado, e tem gente trazendo mais acusação ainda, sabe? E infelizmente, às vezes nós ficamos procurando culpados. Você fica procurando culpado, olha, eu errei, está se sentindo mal pra caramba, mas também fulano contribuiu. Se não tivesse acontecido tal coisa. Como podemos vencer a acusação e a condenação? Em primeiro lugar, vencemos pelo sangue do Cordeiro. Estamos habituados, amado, a chamar pelo sangue, pedindo proteção contra todo tipo de ataque do diabo. Olha, eu não sou realmente contra isso, tá? Mas nós precisamos reconhecer que a principal função do sangue não é expulsar demônio. Jesus disse assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão obras maiores. Ele não diz em meu sangue. Porque a finalidade do sangue, a principal razão do sangue ter sido derramado, foi para perdão dos nossos pecados, ou seja, para toda a condenação da tua vida. O sangue tem poder de restaurar. O sangue nos oferece proteção contra todo tipo de condenação. Quando você entende que o sangue o fez justo e que todos os seus pecados são perdoados, então você é protegido de toda acusação. Você é protegido de toda acusação do inferno.
Quando eu entendo que eu fui lavado pelo sangue, se o diabo tentar entrar na minha mente, colocar para baixo, eu vou entender: sai, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus, mas o sangue dele já me cobriu e nenhum pecado existe mais. Você sabia que até o pecado que você ainda vai cometer, o Senhor já perdoou quando você confia em quem você foi lavado? Então quer dizer, pastor, que eu posso pecar à vontade? Não. A Bíblia diz que aquele que tem prazer no pecado não nasceu de novo. O pecado da nossa vida tem que ser como um acidente. Mateus 26, 27 diz: em seguida tomou o cálice e deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, olha o que ele diz: bebam dele todos vocês. Ele poderia dizer, menos Judas. Todo pode beber. Judas, esse cretino que vai me trair, esse não vai beber. Não, ele diz, bebam todos vocês. Isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, o sangue é para perdão de pecado, é para te fazer uma nova vida. E quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se, amado, de que agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E por isso que Isaías 54, 17 diz, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Quem te defende é Ele. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele não diz que não vai acontecer, ele diz que não vai prosperar. Às vezes nós falamos, poxa Senhor, o Senhor disse que nenhuma arma na minha vida vai prosperar. Fato, prosperar é dar sequência, é continuar, é ter um crescimento. Às vezes nós precisamos passar por algumas coisas assim. Você está passando talvez em alguma situação e você não está entendendo. Deixa eu te dizer, não vai prosperar. Daqui a pouco isso passa, daqui a pouco isso acaba, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A verdade é que o diabo, amado, está sempre levantando a sua língua contra nós em juízo. Sabe, ele sempre vai se levantar, ele sempre vai procurar uma brecha em você. E nós, não é uma brecha, nós somos como uma peneira espiritual. Há muitas brechas, mas ele te amou a si mesmo. Sabe? Agora, amada, que nós conhecemos o sangue de Jesus e nós confessamos esse sangue, nenhum mal virá sobre a tua vida, nem sobre a tua casa. Pastor, nós deveríamos ouvir esta mensagem todos os dias, fato. Pena que não dá para pregar sempre. Até entender que nós somos amados e isso basta para todas as coisas. Amém? Quem quer morrer aí, levante a mão. Quem quer ir para o céu? Não dá para ir para o céu sem morrer. Não é verdade? A não ser se for pelo arrebatamento. Então fique em paz, querido. Se hoje chegar o dia da tua morte, você fecha os olhos aqui e abre os olhos lá. Mas eu sei que não é chegada a hora ainda, que tem muita batalha pela vida, pela frente, muitas coisas você vai alcançar. Aprenda uma coisa, não temas, o Senhor diz, eu sou contigo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós entendemos o quanto somos amados. E que este amor, Deus, venha manifestar a vontade que o Senhor tem, que possamos aprender cada dia mais e mais de Ti. A vontade que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem movido para que nós venhamos saber quem somos em Cristo. Talvez, Senhor, nós não somos como outros, como pessoas que nós conhecemos com acertos e defeitos, mas da maneira que o Senhor nos chamou. Tua palavra diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o Senhor nos amou, escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós lançamos fora agora todo medo, toda condenação, todo pânico. Não vamos ficar procurando pessoas culpadas. Vamos saber que essa é uma fase que nós devemos passar e nós chegaremos do outro lado.
Não vamos nos aterrorizar ou espantar com a abertura do Mar Vermelho. E nem ficaremos, Senhor, deslumbrados porque as águas se abriram e nós vamos passar. Nós temos que entender que esse milagre na nossa vida é todo dia. E todo dia o milagre vem e o milagre faz parte da nossa vida como o ar que respiramos. Ah, Senhor, quantas pessoas ficam deslumbradas com o Teu milagre, como se fosse uma única coisa que acontece em tempo esporádico. Tua palavra diz que o milagre acontece na vida daqueles que creem e confessam o Teu nome. Senhor, então nós queremos viver de vitória em vitória, de glória em glória, de milagre em milagre, e tudo aquilo que vier a acontecer, nós não iremos nos espantar, porque sabemos que o Senhor é capaz. Deus, sonda agora o coração da Tua igreja. Sonda agora o coração do Teu povo e fale ao seu espírito, ao nosso espírito vivente, que possamos reconhecer o quanto somos amados pelo Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor que Ele é digno. Aleluia. Você que nessa manhã trouxe seu dízimo, sua oferta, seu voto de Gideão, suas primícias, segura em tuas mãos, eu quero orar. Senhor, eu quero apresentar neste momento, Senhor, os dizimistas da tua casa, os ofertantes, os mantenedores da sua obra, para que eles possam confiar que toda a sua oferta é uma semente. E quando eles ofertarem essa semente numa terra fértil, que é a tua igreja, eles não precisam pedir nada, mas o Senhor sabe o que eles precisam e vai trazer em abundância. Repreendendo, Senhor, todo o mal, repreendendo, Senhor, toda a escassez. E mesmo em tempo de pandemia, que muitas empresas estão fechando, que muitas pessoas estão perdendo emprego, tua palavra diz que o justo jamais mendigará o pão. Então libera sobre eles, Senhor, a bênção da provisão de cada dia, o maná de cada dia, o cuidado que o Senhor tem tido com os teus filhos. Nós andamos em confiança, andamos por fé, porque temos a certeza que aquele que nos chamou nunca falhará. Deus abençoa a vida da tua igreja, em nome de Jesus.